Oi, hoje nós estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos estar tratando, né, da continuação da geometria analítica. Nós vamos ver mais alguns pontos relacionados a esse conteúdo. Nesse primeiro momento, vamos falar sobre a distância entre dois pontos, como calcular essa distância, né, a distância em linha reta, e em seguida vamos estar tratando de um assunto sobre ponto médio. Esses assuntos, todos dois, são bem utilizados no cotidiano, né? Como todo o conteúdo de geometria analítica, né? Como a gente trata de localização, né? De estudo com GPS, mapas, né? Então, tudo isso faz parte desse conteúdo que está sendo trabalhado e agora nós vamos iniciar a próxima parte. Então, já vou estar passando para vocês aí, né? O nosso conteúdo de hoje, que é Geometria Analítica, parte 2. Então, esse conteúdo de Geometria Analítica, nós vamos ver aí, ó, distância entre dois pontos e ponto médio, tá? Então, como calcular, a fórmula que é utilizada, em que situações utilizamos esses dois tópicos. Então, primeiro, distância entre dois pontos, né? Ela está relacionada a uma medida considerada dentro do plano cartesiano, que liga o ponto A ao ponto B, né? Sendo considerada a menor distância entre esses pontos, ou seja, a distância em linha reta, tá bom? Então, ao traçar esses pontos do plano cartesiano, a distância é obtida através do par ordenado XY com o que constitui, né? Então, vou pegar a coordenada do ponto A e a coordenada do ponto B. Nós vamos precisar dessas duas coordenadas para a gente encontrar a distância entre esses dois pontos, né? Essa fórmula foi desenvolvida através de um teorema de Pitágoras, né? Que é um teorema utilizado com triângulos retângulos. Como nós sabemos, quando nós temos três pontos não alinhados, eles formam um triângulo, né? E quando a gente trabalha com o plano cartesiano, como a reta é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, então facilita para a gente trabalhar utilizando o teorema de Pitágoras, né? Então, vamos lá. Considerando os pontos traçados aí, nós temos o ponto A, vamos chamar as coordenadas dele de XA e YA. O ponto B, vamos ter as coordenadas XB e YB. Né? Então, vamos ter a seguinte fórmula. Olha aí, ó. Então, nós temos aqui o plano cartesiano, aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B. Aqui eu tenho a coordenada do XA, aqui o YA, aqui o XB, aqui o YB. Então, nós vamos ter aí a fórmula seguinte, ó. Desenvolvendo o teorema de Pitágoras aí, nós vamos ter a seguinte fórmula, ó. A distância entre esses dois pontos vai ser a raiz quadrada, certo? Que é essa hipotenusa aqui, né? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado, né? Então, aqui nós temos, ó, a hipotenusa, certo? Aqui eu tenho x de A, x de B menos x de A, que é essa distância aqui, ao quadrado. E aqui eu tenho o y de B menos o y de A, também ao quadrado. Então, vamos ver aí um exemplo, como calcula essa distância. Então, os dados aí, os pontos A, 2 e menos 3, B, 4 e 5, vamos ver qual a distância entre eles. Então, olha aí, ó, o x do A é 2, o y do A é menos 3. O x do B é 4, o y do B é 5. Ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter aqui, ó, substituindo aqui, ó, o x do B, 4. X do A, 2. Y do B, 5. Y do A, menos 3. Lembrando que nós temos que prestar bastante atenção nesses dois sinais que estão juntos aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4 menos 2 vai dar 2. 2 ao quadrado, 4. Aqui eu tenho 5. Menos vezes menos se torna mais. Então, eu vou ter 5 mais 3. 5 mais 3 é igual a 8. Então, 8 ao quadrado é igual a 64. 4 mais 64 é igual a raiz quadrada de 68. Como que a gente chega em 2 raiz de 17? Então, nós temos aí um procedimento chamado fatoração, que é quando a gente encontra uma raiz, um valor reduzido
para uma raiz que não tem valor exato. Então, vamos ver aqui, ó. Fatorando 68. Então, nós vamos buscar sempre, na fatoração, usar números primos, né? Ou seja, que eles só dividem por ele mesmo e por 1. Então, aqui eu tenho 68 dividido por 2, que vai dar 34. 34 divido novamente por 2, que é igual a 17. O 17, como ele é um número primo, ele só divide por ele mesmo. Então, fica aqui 17 por 17, 1. Quando eu chego no 1, encerrou a fatoração. Então, aqui eu tenho números 2. Ou seja, eu tenho 2 ao quadrado, que ele sai da raiz. Então, fica do lado de fora da raiz. E o que só está sozinho aqui, que é o 17, fica do lado de dentro da raiz. Então, a raiz de 68 é igual a 2 vezes a raiz de 17. Ok? Então, relembrando aí como faz uma fatoração, né? Então, sempre que a raiz quadrada aqui, ó, não tiver um valor exato, você deve fazer esse procedimento. Agora, vamos calcular o ponto médio. O ponto médio é quando a gente quer encontrar, né, a distância exata que tem de um ponto ao outro se eu dividir essa distância ao meio. Então, esse é o ponto médio. Então, vamos aí, ó, o segmento de reta que possui inúmeros pontos alinhados, mas somente um deles divide o segmento em duas partes iguais. Certo? Então, esse é chamado de ponto médio. É quando eu divido esse segmento em duas partes iguais. Então, nós temos aí um desenho, ó. Que eu tenho o ponto A, o ponto B, e aqui eu tenho o ponto M, que é exatamente o meio entre o A e o B. Então, esse aqui é chamado de ponto médio, que é esse valor que divide exatamente esses dois pontos ao meio. Então, esse segmento aí, de AB, é chamado de ponto médio, tem as coordenadas XM e YM, certo? Então, o M é considerado o ponto médio de AB. Então, por isso, nós temos a seguinte fórmula aí para encontrar as coordenadas. Como ela divide exatamente ao meio, então a coordenada entre A e B vai ser dividida ao meio. Então, eu vou ter XA mais XB dividido por 2. E do Y a mesma coisa. YA mais YB dividido por 2. Então, essas são as duas coordenadas de M, né? Que é encontrado dessa forma. Vamos ver aí um exemplo. Dadas as coordenadas aí, o ponto A, ele está no 2 e 1. O ponto B, 6 e 5. Então, eles pertencem aos segmentos A e B. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho para calcular o x do M, né? Então, eu vou pegar o x de A mais x de B dividido por 2. Então, o do A vale 2, do B vale 6, somando dividido por 2. Então, aqui 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. Então, a coordenada de x do M é 4. Agora, do Y. Y de M. Então, eu vou ter YA mais YB dividido por 2. Então, 1 mais 5 dividido por 2. Então, eu tenho 6 dividido por 2, 3. Então, o ponto médio de A e B é 4 e 3. Observação, ó. Podemos observar que isso aqui, né, o cálculo da abscissa, que é chamado x de M, é a média aritmética entre as abscissas de A e B. E que o cálculo da ordenada é a média aritmética entre os pontos de A e B. Ok? Entre as ordenadas do ponto A e B. Então, é uma média aritmética entre as abscissas e uma média aritmética entre as ordenadas. Vamos lá? Vamos praticar? Vamos ver mais um exercício, né? Sobre esse conteúdo. E até a próxima aula.